estudos de gestão de negócios, ele tem justamente como objetivo permitir que a gente debata os temas importantes que estão aí hoje em voga no campo da administração de empresas, no campo da governança, mas também todos aqueles temas que, de alguma forma, vão perpassar pelo mundo empresarial, pelo mercado de trabalho, e a ideia é justamente que a gente faça um debate a partir das empresas, olhando para as empresas e todos os temas sociais correlatos. Tá? Vocês aqui, então, vão ver, nesse sentido, temas mais aplicados à gestão de negócios e outros que vão dizer também respeito à empresa, mas também de um aspecto humano, social, né? Porque mesmo quando você vai pensar a empresa, um planejamento estratégico, a administração, a governança, você tem que pensar a realidade na qual a empresa está inserida, a realidade social na qual estamos lidando, estamos fazendo o planejamento, estamos gerindo uma empresa. Então, esse é o primeiro plano, né? A gente pensar a empresa num contexto social também. E, a partir daí, obviamente, a gente pode chegar à questão da gestão aplicada, a gente vai chegar à questão da gestão aplicada. Então, todos os temas que vocês verão aqui têm como foco a gestão empresarial, questões relativas ao mercado de trabalho, questões sociais, de uma forma ou de outra. E o nosso objetivo é justamente começar a trazer um primeiro passo para essas discussões. Obviamente, elas não se encerrarão aqui, né? Pretendemos, inclusive, nós, através de eventos futuros, retomarmos essas discussões, né? Mas, então, este é o primeiro passo. Sejam todos, então, muito bem-vindos, todos vocês, convidados, alunos, alunas, professores, professoras, interessados no tema em geral. Eu vou passar a palavra para o diretor-geral do nosso campus, o professor Rodney Albuquerque, que vai, então, fazer uma fala de abertura, né? E, a partir daí, então, nós iremos retomar o nosso evento, onde faremos a apresentação do palestrante, da noite, né? A professora Cleide Vitorino. Professor Rodney, seja bem-vindo mais uma vez e a palavra é a sua. Muito nos honra sua presença aqui nessa abertura de evento. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria primeiramente parabenizar a coordenação do curso, na pessoa do professor João, por esse brilhante evento. Agradecer a nossa convidada, a doutora Cleide Vitorino, por aceitar de bom grado compartilhar sua experiência com a nossa comunidade acadêmica. Quero aqui saudar meus colegas servidores públicos desse campus. Estou vendo aqui alguns colegas, né? Posso nomear aqui o Luiz, nosso diretor de ensino. Deixa eu ver aqui. Albertina, Alberto, Amanda, né? O Luiz, o Flávio. São os que eu estou vendo aqui. Rafael Simão. E aos alunos e alunas. Né? Sei que foi um evento aberto, pode, se tiver alguém de fora da comunidade que ainda não faz parte, seja bem-vindo. É uma honra para nós, do Instituto Federal, tê-los aqui conosco nessa noite. Então, para essa abertura, João, se me permite uma pequena introdução, estou maravilhado com a escolha do tema e a escolha da palestrante. Não tive a satisfação ainda de conhecê-la pessoalmente, mas temos aqui uma rede de amigos em comuns dentro do movimento negro. Então, é uma honra para nós aqui, viu? Queria dizer que esse tema hoje, na minha opinião, é a vanguarda
das questões raciais no mundo. Vou citar aqui os Estados Unidos da América, que o penúltimo presidente já foi um negro, Barack Obama, e hoje, recentemente, tem um negro, uma negra, como vice-presidenta. Por que eu estou falando isso? Porque também serve de referência para nós a luta dos estadunidenses por democracia. Você tem aqui os casos, como o triste caso do Carrefour, aqui em Porto Alegre, no Brasil, das crianças que são, né, brutalmente assassinadas, e lá nos Estados Unidos, o George Floyd. Por que eu estou falando disso? Por que isso tem a ver com negócios, com empresas? É sabido que todas as empresas que possuem diversidade, elas têm mais inovação e conseguem estabelecer um diferencial. Então, já é comprovado que diversidade aumenta os lucros. Empresas mais diversas possuem maiores ganhos e maior competitividade frente aos seus concorrentes. Não por isso, quando nós vamos ver as ações afirmativas nos Estados Unidos da América, lá atrás, após o grande trabalho do Martin Luther King e seus assessores, que começa em Selma, no Alabama, e vai se expandindo até Montgomery, até chegar a Washington. Se nós formos ver a ação derradeira do equivalente às ações afirmativas lá nos Estados Unidos, os amicus curiae, eu estou falando com 2 advogados aqui ao menos, os amicus curiae, que são as pessoas que ajudam o juiz, né, na interpretação de fatos que vão dar sustentação a determinados fatos, os amicus curiae, se você for lá ver, é Johnson & Johnson, grandes indústrias, grandes empresas estadunidenses. Por quê? Entre os amicus curiae, de ações afirmativas, equivalentes às ações afirmativas que nós temos aqui no Brasil, qual o interesse das grandes empresas? Porque elas já sabiam, né, que isso atrapalhava os negócios. Então, isso ajudou no processo lá nos Estados Unidos. E a gente está vendo que esse diálogo que vai ser travado hoje aqui com a professora Vitorino, Cleide Vitorino, vai nos prestigiar, é justamente para falar de diversidade. Então, diversidade é muito importante. Elege presidente dos países, e não é à toa isso. E as empresas estão dentro do tecido social, né? As organizações estão no tecido social. Elas fazem parte desse tecido social. Então é importante que vocês, né, que estão interessados em saber de administração de empresas modernas, que se engajem aí, entendam de forma adequada, prestem muita atenção nessa brilhante palestra que será oferecida a vocês. Então, João, devolvo a palavra. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma honra para nós tê-los aqui. Obrigado, João. Muito grato, professor Rodney, por suas palavras. Passo a palavra rapidamente para a diretoria de ensino, professor Luiz Alberto Chaves Júnior, para que possa, então, aí, se quiser, tecer aí alguma rápida consideração, alguma fala inicial, para nos agraciar aí nesse primeiro momento. Boa noite a todas e todos. Fico muito feliz com essa organização dessa atividade, né, que traz para os nossos estudantes, mas para além deles, né, uma formação ampliada que não se esgota nos tempos e espaços das nossas salas de aula. Eu acho que isso é muito importante, com uma temática que é bastante sensível no que tange à discussão sobre o racismo, nesse diálogo dentro do mundo do trabalho, né, e do mercado de trabalho, e abrir uma atividade como essa, né, com a professora Cleide, que vou conhecer a partir do momento que realizar a apresentação, mas trazer aí a fala de uma mulher, né, abrindo esse debate com essa temática, eu acho que é fundamental para mostrar o quanto que esse mercado de trabalho
ele tem uma série de nuances que a gente precisa compreender dentro dessa complexidade, né? Então, agradeço ao professor Rodney também, que fez uma excelente introdução, mostrando para a gente um panorama macro também, e a gente passa a palavra para a professora Cleide, que é a grande estrela da noite. Obrigado, João. Obrigado, Luiz. Então, dou para o aberto o nosso primeiro ciclo de estudos de gestão de negócios, e eu vou passar para uma rápida introdução do currículo da professora Cleide Vitorino. Vou pedir a licença para ser menos informal possível, até porque eu acho que é mais adequado a nossa proposta aqui, e, enfim, vou pedir licença também, porque a Cleide é uma pessoa com quem eu já tenho uma certa convivência, ainda que muito limitada pela pandemia, né, mais recentemente. Enfim, é muito mais um testemunho, né, do que uma leitura de currículo. É simplesmente para situá-los, para que você saiba um pouco da história da pessoa, essa pessoa incrível e muito, muito competente que nós recebemos aqui hoje, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Cleide Vitorino fora do Brasil, na verdade, um evento que nós participamos ainda em 2017, né, um congresso ibero-americano de direitos humanos na cidade de Valladolid, na Espanha, e depois disso já nos encontramos aí em diversas outras situações, né, fizemos aí um período de estudo juntos, uma summer school na Universidade de Siena, nos reencontramos em Valladolid, enfim, e então eu posso testemunhar um pouquinho aí sobre a luta da professora, tanto no campo científico, né, no campo acadêmico, como, né, no campo das causas sociais. A professora Cleide Aparecida Vitorino é mestre em Direito e doutoranda em Função Social do Direito e Direito Constitucional pela FADISP, bacharel em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, servidora aposentada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é docente da Faculdade Zumbi dos Palmares, da Escola do Parlamento da cidade de São Paulo e Escola Superior da Advocacia do Estado de São Paulo, especialista em Direitos Humanos pela FGV, Direito Administrativo, especialista em Gestão em Políticas Públicas pela USP, doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Morón, Argentina, pesquisadora, consultora da Casa das Áfricas e associações e coletivos das diásporas africanas e de descendência africana, conselheira gestora da Coordenadoria da População Negra, CONE São Paulo, no período de 2009 a 2012, advogada voluntária no Centro de Referência de Direitos Humanos de Prevenção e Combate ao Racismo do município de São Paulo, de 2011 a 2013, palestrante, articulista, advogada com atuação na área dos direitos humanos, transversalmente e especificamente nas questões na temática étnico-racial, temáticas discriminatórias e direitos migratórios, incluindo terceiro setor. É parecerista ad hoc da Revista da Defensoria Pública da União. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direitos humanos, direito constitucional, direito internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos migratórios, exercício da cidadania social e política, novos sujeitos de direito e acesso à justiça, mediadora sócio-intercultural e estratégias de advocacia. Esse, então, é um breve currículo da professora, e, professora, fique à vontade, então, para fazer a sua apresentação. Eu fico aqui à disposição, né? Aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, peço por gentileza que façam inicialmente no chat, e ao final poderão, se quiser, abrir o microfone para fazer alguma pergunta, alguma interlocução com a nossa palestrante da noite, depois de terminada a sua fala inicial. Fique à vontade, professora. Então, iniciando, né, como uma ativista de direitos humanos, que trabalha justamente, especificamente hoje, né, com as questões étnico-raciais e migratórias,
trazendo, claro, o recorte da diáspora africana e de afrodescendência no Brasil. Boa noite a todos e a todas, pessoas aqui presentes na forma virtual, né? Eu sempre faço essa aclamação, esse convite de participação, né? Justamente convidando a todas as pessoas. Por quê? Porque simplesmente a nossa Constituição, ela se refere-se a pessoas, ela não faz distinção, né? Então, o que nós vemos justamente, né, na seara atual, é as pessoas colocando alguns grupos dentro de alguns nichos, né, e ali se cria-se uma questão discriminatória, né? Nós temos discriminação de gênero, nós temos discriminação em razão da origem, temos discriminações em razão de procedência religiosa, profissão e crença religiosa, nós temos porque é gordo, é magro, é baixo, porque tem tatuagem, porque torce para o Corinthians, para o Flamengo, para o Vasco. Nós temos aí discriminações diversas, né? As discriminações geracionais. Hoje nós temos uma discriminação muito pontual quando se fala em razão da pandemia, né? Você já teve? Você contraiu? Né? Então, de uma certa maneira, estão se discriminando a pessoa, né? As pessoas, né? Que ou contraiu a doença, ou teve alguém que contraiu a doença, ou está ainda na situação ainda desse vírus que vem assolando o mundo inteiro. Então, a discriminação é muito intensa. Uma outra discriminação que nós temos no tempo atual é a discriminação em razão dos chineses, né? Tudo agora é em razão, quem trouxe o vírus, o bendito desse vírus foi China, né? Não tem nada cientificamente dizendo que foi em China, né? Uma, porque esse vírus está aí percorrendo, pelo que se fala os cientistas na área, há mais de 10 anos, né? Quem teve a oportunidade de viajar para o exterior deve ter percebido que muitas vezes a gente encontrava migrantes, né, fazendo visitas, turismo e usando máscara, principalmente dos povos asiáticos. E isso já fazia referência não só à gripe, né, H1N1, como também esse vírus, né, o Covid, que já estava assolando, né, uma parte fracionada do mundo. E isso vem trazendo muita discriminação, xenofobia, né? Eu preparei um material, mas é um material trazendo justamente a questão de legislações, explicando o que é racismo, e eu acredito, em razão do público que está está participando hoje, que não haveria necessidade de eu fazer essa apresentação. Nós conhecemos que hoje a Constituição brasileira, ela se reporta em razão da questão da discriminação, né, do racismo em si. Nós sabemos sobre o histórico do Brasil, principalmente em razão da formação da população brasileira, que reporta a questão e traz na sua história a questão da discriminação, né? Dentro do contexto legal, nós temos legislações desde a época do descobrimento, que já fazia essa diferenciação, que já discriminava, né? Nós temos uma situação bem pontual em razão sobre a discriminação. Até hoje não se reconhece o negro africano como migrante. Não importa se esse negro africano que foi escravizado, né, se ele veio de forma voluntária, se ele veio de forma forçada, ele é um migrante, ele se deslocou da sua cultura de origem para uma cultura diversa, né? Nós temos uma questão bem pontual sobre a questão dos povos originários, os indígenas, né, os donos da terra, né, do território brasileiro, que são discriminados e não são reconhecidos como sujeitos de direito, né? Então, justamente o meu trabalho durante toda a minha trajetória, e principalmente na academia, eu venho trazendo esses novos sujeitos de direito. Eu tenho a formação jurídica, me formei muito cedo, 23 anos,
uma mulher negra que teve que se deslocar para uma universidade no interior de São Paulo, porque por diversas vezes, né, tentei 4 vezes a universidade pública, que na época era só a USP, né, que nós tínhamos, né, na década de 80, tive que me deslocar para o interior de São Paulo, para uma universidade de direito, em que no seu contexto era machista, né, o grande número de alunos eram do sexo masculino, do gênero masculino, né, e daí justamente e daí eu vi essa necessidade de fazer esse trabalho voltado à questão de discriminação. A minha história, justamente em razão da questão universitária, ela pontua porque justamente enquanto universitária eu estive nessa mobilidade em razão dos movimentos na década de 80, né, eu fiz parte, tive o prazer de ter como professor Ulisses Guimarães, né, como meu professor de cátedra no direito, e discutir a questão em razão de alguns pontos, né, e ter essa percepção de entender essa Constituição, né, essa Constituição que hoje ela já se torna uma jovem senhora, sendo que ela não foi devidamente regulamentada, principalmente quando se fala da discriminação racial, quando se traz o foco da étnico-racial, né, e quando se fala das discriminações de modo geral, né. Eu trabalhei efetivamente no Centro de Referência de Direitos Humanos e Prevenção e Combate aqui no estado de São Paulo. Eu fui uma advogada voluntária, por sinal, eu fui a primeira e a única, né, enquanto conselheira do Conselho da População Negra, que era a CONE, né, justamente trabalhando com essas questões das demandas. E justamente nesse período, na década em 2010, nós já percebemos no Centro de Referência o atendimento em razão de discriminações, e as discriminações étnico-raciais, elas perpassam por outras discriminações, né? Nós tínhamos um atendimento, na grande maioria, voltado à questão da mulher, né? A questão da criança, foi quando se começou a discutir a questão do bullying, né? Bullying é discriminação ou não? Ele perpassa, tá? Ele tem que ser bem identificado, porque todo bullying, às vezes, vem acumulado da questão da discriminação, e toda a discriminação, ela vem pontuado também com a questão do bullying, principalmente no ambiente escolar, né? E daí, justamente na década, em 2010, nós temos justamente um fluxo intensivo de haitianos aqui no Brasil, em razão do terremoto, e também temos a migração síria, né? Então, eu fiz o acompanhamento também sobre essas questões, e daí, assim, interessante trazer, né, que mesmo sendo 2 matrizes étnicas diferentes, os migrantes, eles sofriam discriminação. E essa discriminação vinha também trazendo no setor do trabalho, né? Aqui em São Paulo, nós temos uma legislação estadual, a 14.187, que ela sanciona, ela penaliza as empresas, né, que tenha atitudes desfavoráveis e que não pontua, que não faça um trabalho a contento em razão da diversidade. Ela não pegou, justamente agora, nesse cenário, em razão de uma pauta mundial, que a gente vê a discussão em razão de situações de discriminação, né? A pauta de hoje se fala em compliance, e hoje a gente também utiliza a terminologia compliance discriminatório, trazendo já a questão dentro do ambiente do trabalho. Trazendo sobre um recorte histórico, né? O Estado brasileiro, ele foi condenado em razão de um caso emblemático, né, de uma mulher, Simone Diniz, ok? Eu tive o prazer de conhecê-la, né, em que um jornal
local, né? Na época era um jornal local, mas de grande dimensão, ele colocava justamente chamadas de busca de emprego. E uma senhora, né, na época, colocou que ela queria uma empregada doméstica de boa aparência. Resumidamente, né, ela traz mais dados e informações em razão sobre essa diferenciação. A Simone Diniz, ela se candidatou à vaga, juntamente com outras pessoas, e bem próxima em razão do caso, só que essa candidatura foi feita por meio de telefone, né? Então, ela agendou justamente essa apresentação, essa pretensa patroa, né? E ao chegar à casa dessa pessoa, essa pessoa que queria uma empregada doméstica, ao vê-la uma negra, falou que já tinha preenchido a vaga, né? Simone sabia que ela era a primeira pessoa a ser entrevistada por essa senhora, né? Que as duas outras seguintes seriam conhecidas, duas, uma delas até amiga, né? Então, e uma dessas amigas era de pele clara, a Simone era de pele escura, né? Então ficou evidenciada a questão de racismo. Simone Diniz fez todo o procedimento legal, né? Em razão, registrou o boletim de ocorrência. Na época, nós não tínhamos o berço de legislações que nós temos hoje, que amparasse, mas nós tínhamos justamente a legislação KO, que amparasse a questão de discriminação, só que ela não teve êxito em razão do andamento do processo, né? O processo foi logo arquivado e não deu o devido andamento, né? O Instituto do Negro Padre Batista, aqui em São Paulo, juntamente com uma organização argentina, entrou, né, com essa representação no órgão, né, na OEA, no órgão internacional, né, sobre essa questão, e o Brasil, o Estado, e principalmente o Estado de São Paulo, foi condenado em razão da não ter dado justamente a questão, não só de ter uma discriminação nas relações de trabalho, né, como também em razão do andamento de um processo, né, o devido processo legal, a oportunidade do acesso à justiça, do contraditório. Então, foram várias teses defendidas em razão desse caso Simone Diniz. O caso Simone Diniz, ele foi reconhecido como uma questão de racismo dentro do ambiente laborativo, né, e foi recomendado, em razão dessas condenações, que o Estado brasileiro estabelecesse, criasse políticas, né, programas voltados à questão da discriminação racial, ao racismo. Então, a partir desse caso, nós temos, né, a criação da Delegacia de Crimes Raciais, nós temos a questão, foi aplicada uma multa para o Estado de São Paulo, né, em razão dessa situação, e também foi repassado um ressarcimento em razão da Simone Diniz, além também teria que se promover a capacitação em razão da Simone Diniz, né, em razão desse fato, né, de não acesso à justiça, de não devido processo legal, da não oportunidade do contraditório e do Estado brasileiro não ter um programa destinado em razão das questões que são históricas aqui no nosso país, né? Então, a partir daí, nós tivemos intensificamente a implementação de políticas, a política de cotas, a questão da legislação 10.639, que também tive oportunidade de acompanhar os relatores, os fundadores, né, em razão dessa questão, né, além de ter também a inserção do negro à universidade, uma das recomendações justamente que, além da capacitação para o trabalho, para o mercado de trabalho de Simone Diniz,
que ela também promovesse a questão do acesso à educação, né? Porque ela tinha só o básico em razão da formação educacional. Então, justamente, intensificou justamente esses programas voltados a questões de discriminação. Claro, nós temos as questões étnico-raciais, e tratando das étnico-raciais negras, sendo objeto, né, da formação brasileira, né? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo que a política pública mais efetiva, mais eficaz, foi justamente a política pública excludente oriunda da abolição da escravatura, né? Por quê? São quase 400 anos e ainda nós temos a efetividade da discriminação e do racismo e dentro do contexto legal brasileiro, né? Não só território, as nossas organizações, nossas instituições estão ainda permeando por esse racismo institucional, por esse racismo estrutural, né? Se faz necessário fazer uma diferenciação, quando se fala institucional, é justamente a estrutura organizacional do país, e essa estrutura organizacional não é só os órgãos públicos, não, são as empresas, né? E daí nós trazemos bem o retrato que ocorreu justamente do Carrefour, né? O fato que ocorreu no Carrefour em Porto Alegre, ele foi o oitavo caso de discriminação. Nós temos outros casos de discriminação que aconteceram em que tiveram lesões sérias aquelas vítimas de discriminação. E a partir do caso de Porto Alegre, se houve uma nova movimentação, né, em razão, né, uma organização dessa sociedade organizada que trabalha sobre as questões étnico-raciais e discriminação racial negra, se movimentou em razão de mudar esse novo cenário, né? Então, existem já reivindicações em razão de indenizações, de reparação, não só para a família da vítima, no caso do Carrefour, como também a questão de mudança em razão da legislação, né, de políticas que até a data de hoje elas sofreram uma desconstrução, né? Então, hoje nós temos um grupo, né, que é formado de juristas para a mudança do Código Penal, né, trazendo justamente essa nova releitura, essa nova ressignificação em razão de normas voltadas à questão de discriminatória, principalmente discriminatória quando se traz a questão étnico-racial negra, né? Por que eu sempre pontuo essa questão discriminatória e étnico-racial negra? Né? O contexto brasileiro, nós temos a questão da sua formação por africanos, na grande maioria, né, porque é o maior número de imigrantes que nós tivemos, de forma forçada, sim, mas eram migrantes africanos, né? A parcela que nós temos de imigrantes portugueses ou oriundos de outras regiões da Europa era mínima em razão, na época do Brasil colônia, né? Se falava em 1 milhão, 2 milhões de população, sendo que grande maioria, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, são dados não tão concretos, né? Mas eram negros e negras africanos. Então, se há necessidade dessa pontuação em razão dessa questão. Uma das políticas que nós temos também, trazendo o cenário do ambiente laborativo, né, que houve justamente a reforma, né, em razão da legislação trabalhista, que a questão em razão dos direitos da empregada doméstica, né? Nós temos aí vários autores, né, vários juristas, doutrinadores, que acentuam que com a reforma e com o evento
de direitos trabalhistas ampliados, né, para as pessoas que trabalham na função dentro dos cenários caseiros, empregadas domésticas na grande maioria, se retrata a segunda abolição brasileira. Né? Então, a segunda abolição brasileira, ela ocorre, entre aspas, agora no século que nós estamos pertinente. Então, tem essa análise. E daí, trazendo sobre o recorte, quem é que exerce a função de empregada doméstica no Brasil? Né? 90% são de mulheres, e mulheres negras. Né? E por que as mulheres são mulheres negras? Justamente por essa política, né, excludente em razão do negro pós-abolição, ok? Que vige até a data de hoje. E tem a questão também da discriminação da mulher, né, porque a mulher ainda não é reconhecida como sujeito de direito. Quando eu falo ainda não é reconhecida, porque só se tornamos sujeitos de direito, entre aspas, com a promulgação da Constituição de 88. Né? Lembre-se que justamente eu conversar com vocês, eu usei justamente, eu digo bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele traz justamente essa questão, que todas as pessoas têm os mesmos direitos de forma igualitária, e tendo a necessidade daqueles que se encontram vulneráveis, né, tratamento diferenciado. Essa é a leitura do artigo 5º. Eu sou apaixonada por esse artigo 5º, porque justamente dá para trabalhar muito constitucionalmente em razão dessa questão. Mas trazendo, quando se fala todas as pessoas, daí sim surgem os sujeitos, novos sujeitos de direito dentro do cenário brasileiro. A mulher, o negro, o indígena, as pessoas com deficiência, né? E assim vai no nosso cenário. Né? Então, com a promulgação de 88, é que, entre aspas, a mulher passa a ser sujeito de direito. Por que eu falo, entre aspas, sujeito de direito? Porque ela não foi reconhecida. Né? O grande debate fala, não, mas ela teve direitos políticos na década de 30. Né? Mas quem é aquela mulher que teve direitos políticos na década de 30? Era uma mulher branca da sociedade e justamente em razão de uma sociedade machista, misógina, né? Então, se faz necessário de uma mulher que teve acesso à educação, né? As mulheres negras, elas só vêm ter acesso ao direito ao voto, aos direitos políticos, já chegando em meados da década de 70, 80. Né? Porque nós temos também uma questão do retrocesso. Né? Do retrocesso não, nós temos uma questão de limitação. Não se poderia votar quem fosse analfabeto. E a população negra, os afrodescendentes, eles não tinham acesso à educação. Ok? E nós temos também legislação não dando acesso à educação. Legislações desde o Brasil colônia. Né? Em vários estados, os negros não tinham acesso a frequentar a mesma escola que brancos. Né? Nós temos estados como Maranhão, Piauí, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, que o negro não poderia acessar o ensino básico. Ok? Então, se faz necessário fazer essa leitura em razão do mercado de trabalho. Por que hoje nós temos, na grande maioria, pessoas afrodescendentes no mercado de trabalho? Quem é que está lá como serviço essencial básico, nos setores de limpeza, de manutenção, ok? Como auxiliar de enfermagem? Né? Eu não estou falando enfermeira,
porque vai ser difícil vocês encontrarem dentro desse retrato que nós temos hoje, enfermeiras negras, né? Nós temos uma certa visibilidade em razão das cotas, mas ainda nós temos uma situação que precisa ser retratada no mercado de trabalho. Então, as cotas, justamente, ela veio para trazer esse avanço em razão do mercado de trabalho, né? E toda a cota, ela só efetivamente ela se torna eficaz na segunda década, né? Então, nós estamos partindo para a terceira década de efetividade em razão das cotas aqui no Brasil, né? Já se falou que tem que se fazer uma nova releitura, né? Uma nova mudança em razão da legislação, em razão das cotas. Nós temos cotas hoje destinadas tanto para o ambiente educacional, nos vários níveis, como nós temos também cotas e trazendo a questão da diversidade dentro do ambiente do mercado de trabalho, né? Até pouco tempo, a gente não tinha discussão se era possível ou não, né, ter cotas dentro do ambiente que podemos retratar do Poder Judiciário, né? Nós temos aí um caso emblemático, né, um caso precedente, em razão do Magazine Luiza, em razão que ela destina a algumas vagas, né, são muito poucas, né, a briga foi muito intensa, mas eram muito poucas vagas, né, não chegava a 10 vagas, em razão do mercado de trabalho, quem era aquele que ia ascender no mercado de trabalho, né? E nós temos a questão trazendo da diversidade, não tão só trazendo a questão negra, mas nós temos também um mercado de trabalho que não acolhe a pessoa com deficiência, né? Nós temos essa discussão de forma bem ampliada, sem falar sobre a questão de salários, voltada à questão de gênero, né? E daí eu trago o gênero feminino, não só mulher, mas as outras vertentes, né, as outras vertentes do universo feminino, né? O LGBTIQI+, também é discriminado dentro do cenário, e principalmente dentro do mercado trabalhista, né? Se olham para aquela pessoa, né, em razão desse fator, né, como que ele não tivesse capacidade, como se ele não tivesse necessidade em razão de fazer parte desse mercado de trabalho. Então, justamente durante esses 20 anos, né, que eu assim estabeleço, né, um critério que eu estabeleço, nós tivemos vários avanços, tivemos sim visibilidade em razão que ela começa com as cotas educacionais, e ela, em razão das cotas educacional, trazendo para o mercado de trabalho aquele negro em várias áreas, né, laborativa. Mas o mercado de trabalho tem acolhido esse afrodescendente qualificado? Não, né? Então, eu digo para vocês, por exemplo, trazendo o meu depoimento, quem vê, quem analisa o meu currículo, entende, olha, ela teve alcance. Não tive, gente, não tive alcance, né? Não da maneira que deveria ser feita. Enquanto as minhas colegas de trabalho tinham assunção a um cargo público, né, aos 30 anos, eu só tive acesso justamente a um cargo comissionado, um cargo de responsabilidade, já tinha 40 anos. Né? Então, tem essa diferença em razão do mercado de trabalho. E só tive acesso também ao mercado, acesso ao cargo, um cargo de relevância, de responsabilidade, quando eu me fiz necessária, né? Então, um dos meus formadores, orientadores, ele sempre falava, se faça-se necessário. Então, eu fui estudando, me qualificando, até a hora que não tinha para quem eles olharem.
né? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma dinâmica, olhe para o lado e veja quantos negros tem aí na universidade, tem aí na escola, tem aí no setor público, quantos negros tem no poder judiciário, né? E quantos negros e negras, né, tem nas empresas com cargo de relevância, né? Então, nós temos hoje vários projetos, vários programas e programas empresariais que trabalham com essa questão da diversidade, né? Eu atuo como advogada da revista Raça já há 20 anos, e eles têm justamente o programa que é o Fórum Diverso, recomendo que todos acessem essa plataforma, né? O Fórum Brasil Diverso. Ele começou justamente com o Maurício Pestana, enquanto ele foi secretário municipal da Igualdade Racial aqui em São Paulo, né? E ele fez a primeira edição, né, dentro do contexto público, e depois ele trouxe justamente para o contexto privado, porque ele saiu justamente, né, do cargo. O Fórum Brasil Diverso, ele faz o debate com grandes empresas a respeito dessa necessidade de implementar políticas de diversidade. E hoje a pauta é justamente estabelecer compliance, né? Quando se fala compliance, não é só no âmbito criminal. Hoje a gente também tem o compliance, que é justamente o compliance de risco, trazendo o compliance de direitos humanos, né? Trazendo a diversidade, né? O que acarreta uma empresa hoje, né? Se ela tiver um processo de perdas e danos, né, de indenizatório, como no caso do Carrefour, né? Carrefour é uma empresa, uma grande empresa, ela tem sim um capital que pode estar pagando esse valor indenizatório, mas a imagem enquanto empresa foi arranhada, né? E foi houve a necessidade também de mudar totalmente a estrutura do próprio Carrefour, né? Não só aqui no Brasil, mas foi refletido também em outras regiões onde tem a loja, onde tem a empresa Carrefour no mundo. Apesar de ela surgir em outros países em que também tem um reflexo populacional trazendo um retrato de afrodescendência, né? Mas mesmo assim ainda a gente tem essa questão do racismo e da discriminação discutida, né? Olha o exemplo que a gente tem, o que ocorre na França. A França, nós temos a formação também identitária da França, ela perpassa pelas de matrizes africanas negras, né? Sobre a etnia negra, e não se é discutido, né? Se fala-se muito do contexto americano, né? Mas só foi eleito um presidente negro depois de 60 anos de implementação de cotas voltada à questão da visibilidade e fortalecimento étnico-racial negro, né, nos Estados Unidos, né, só após 60 anos. Né? E aqui no Brasil, nós temos justamente isso, nós estamos adentrando a terceira década, né, de implementação de políticas voltadas ao contexto étnico-racial negro, mas ainda nós não temos a representatividade dentro dos segmentos políticos, dentro das empresas em cargos de representatividade, né, em cargos de responsabilidade. Então, trazendo assim um depoimento também, né, eu fui chefe de setor e ascendi à diretoria, mas eu era a única negra da minha diretoria, a única negra mestre no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que estava fazendo um doutorado, né, mesmo tendo juízes, mesmo tendo ministros, procuradores, né, eu era a única, no quadro da minha chefia, eu era
eu era a única negra com 5 mulheres brancas e loiras. Então, vocês imaginam os percalços que eu passava quando chegava qualquer pessoa, se dirigia assim a qualquer uma das minhas, na época, as minhas funcionárias, mas não se dirigia a minha pessoa, né? Até um dado momento que eu tive que estabelecer um parâmetro e sentar com a minha equipe e falar, olha, precisamos mudar essa postura, porque mesmo de forma bem intrínseca, as minhas funcionárias, elas não falavam, olha, é ela a chefe, né? Ela não se posicionava em razão da chefia. Então, ali estava instaurado também a questão do racismo estrutural e institucional, né? Quando se fala de racismo institucional e estrutural, ele vem desde a época, né, justamente da não visibilidade, de não reconhecer um negro como sujeito de direito, não reconhecê-lo como pessoa, né? Nós temos aí diversas legislações, o Brasil é reconhecido mundialmente como ter o maior leque de legislações que trabalham com a questão da diversidade, e principalmente trazendo da seara quando se fala sobre discriminação, né? Mas ele ainda derrapa, e aí nós estamos num processo de desconstrução quando se fala na inserção do negro, da negra no mercado de trabalho, né? E daí ele acentua-se essa discriminação e essa não inserção quando é do gênero feminino, né? Então, se faz necessário. Eu sou professora, né, de uma universidade que trabalha justamente com a inserção do negro e a negra no meio acadêmico. Nós temos outras políticas, né? Foi uma política que surgiu também no período da implementação de cotas, né? A Faculdade Zumbi dos Palmares, ela trabalha com essa questão da diversidade, né? Mais de 50% são afrodescendentes, de pele escura, se faz necessário, porque a política pública ela tem que começar com a questão da cor da pele, ok? Nós temos aí uma primeira fase de implementação que justamente a identificação, né, dos negros em razão das cotas traz essa questão da cor da pele, porque aquele que tem a pele mais escura é aquele que sofre mais discriminação, né? E claro que hoje a gente já tem uma abertura em razão da questão, né, trazendo a ancestralidade, né? Nós temos casamentos interraciais, nós temos filhos oriundos desses casamentos interraciais, nós temos já um amparato em razão dessa discussão. Então, se faz necessário trazer também que essa questão da discriminação ela é muito pontual, né? Sobre a questão, né, não só social, não só legal, né, mas justamente ainda que nós não nos reconhecemos como os multiculturais, pluriétnicos, né, com diversas matrizes, né, se faz necessário essa atenção, né, trazendo o mercado de trabalho, o IBGE e outros órgãos de dados, como o IPEA, ele traz lá, lançando que o mercado de trabalho, quando se traz a questão do aspecto homem e mulher, né, a mulher, ela tem um percentual diferenciado a menor em razão do homem, quando é a mulher negra, então, esse percentual, ele cai para a metade, ok? Mesmo trazendo a questão de dados, né, em razão do critério de formação, né, sempre se fala, se pontua que nós fazemos parte de 54,19% de afrodescendentes no Brasil. Então, eu sempre utilizo esse mecanismo. Aqueles declarados, porque nós somos mais de 70% de negros, de afrodescendentes negros na população brasileira.
né? E daí, justamente, tem que se desconstruir esse imaginário em razão, trazendo como um poder a questão oriunda dessa questão da colonização, né, da colonizadora, né, escravocrata, colonial, né, trazendo essa política de exclusão e que afeta imensamente a questão do mercado de trabalho. Né? Eu trouxe justamente esse material, mas o material ele vai discorrendo sobre a questão de racismo, as legislações que nós temos que pontuamos sobre o racismo, né? O artigo do Código Penal que traz uma desconstrução, né? Porque ele traz a questão da injúria qualificada, ele não traz de forma ampliada a questão como ocorre o racismo. Além do Código Penal, nós temos a própria Constituição que traz a conceituação do racismo e das discriminações, né? Nós temos aí um leque de discriminações que ocorrem e que elas sempre perpassam pela discriminação quando se trata da questão étnico-racial. Né? Nós temos um que é muito esquecido, o Estatuto da Igualdade Racial, que ele traz e pontua várias questões e traz também como o mercado de trabalho tem que se atuar. Né? Se faz necessário hoje que o profissional dentro do mercado de trabalho ele tenha uma formação multidisciplinar, né? Quer ele seja da área de economia, das áreas jurídicas, das áreas da arquitetura, como professor do ensino básico, do ensino médio, do universitário, se faz necessidade dele conhecer justamente essa pluralidade étnica, cultural, né, que traz, né, em razão da identidade do Brasil. Né? Eu vou só perpassar em razão da questão do critério migratório. Nós temos aí acentuado dentro do mercado do trabalho também a questão da discriminação, e quando se trata da discriminação dos migrantes, se chama-se xenofobia, né? E justamente a gente está tendo essa discriminação está ocorrendo em razão dos imigrantes, e na grande maioria, quando se trata de imigrantes da diáspora africana, ou de ascendência africana. Quando eu falo ascendência africana, porque nós temos negros na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, né? Nós temos negros, nós temos uma população negra independente do continente africano, né? Então, se faz necessário também esse olhar, né? Eu trago que ocorre uma discriminação dentro do fluxo migratório, principalmente dos venezuelanos, porque nós temos duas características pontuais: são afrodescendentes e são indígenas, né? Quando se fala em povos originários, não é só o Brasil que tem povos originários, não. O continente africano também tem povos originários, e também tem indígenas. Nós temos indígenas em todo o mundo, né? Então, há necessidade, eu até participei no continente africano em 2011, né, do Fórum Social que trazia justamente o recorte de migrações. E eu fiquei muito... eu fiz descobertas imensas, né, que nós tínhamos lá indígenas de países asiáticos, indígenas de países europeus, indígenas de países da América Central, né, sem falar dos nossos indígenas, que não é só os indígenas das regiões, da região amazônica, né, nós temos aí vários indígenas, e com fenótipos não tão matricial, né, de pele vermelha, cabelo escorridos, olhos puxados. Eu mesmo sou uma afro-indígena, eu conheço a minha origem em razão da minha etnia, que é Pancararu,
lá da região de Sergipe, minha avó saiu de dentro da aldeia e veio para São Paulo, então, assim, eu conheço e só descobri essa questão da indígena quando um dia falaram, você tem que assinar um papel. Que papel que era esse? Era justamente a questão da intitulação das terras dos meus parentes. Então, fica aí a discussão, né? Tanto que minha tese de investigação no doutorado traz justamente essa questão do recorte indígena, né? Eu vou estar pontuando sobre essa questão do indígena, que ele sofre discriminação, que ele tem que seguir, né, aquele padrão, né? Claro que eu não vou reivindicar, nem tenho interesse de estar reivindicando, mas esse olhar em razão em entender essa identidade brasileira, né, que nós temos aí, que precisa ser abordada. No campo do direito, nós não temos muitos especialistas, né, são poucos especialistas que nós temos, alguns nomes vocês conhecem, né, e temos aí uma geração que está vindo com força total, né, uma geração que está vindo da academia, discorrendo sobre a questão jurídica, normativa, quando se fala sobre a questão étnico-racial, né. Temos também já pontuando sobre a questão da economia, né, e daí, assim, é bem interessante, e eu recomendo vocês lerem sobre esse grande filósofo Amartya Sen, né, ele fala de pobreza, mas ele traz também o recorte em razão de discriminação que ocorre na Índia, em razão da estrutura social, e traz também a questão, discutindo em razão, né, do fator econômico, né, o extrato social, né, ele traz bem isso desenhado quando se fala sobre a questão de discriminação sociais, né. O sistema de cotas, ele não foi só implementado nos Estados Unidos e no Brasil, nós temos sistema de cotas implementado em razão da questão étnico-racial na Nova Zelândia, no Canadá tem uma legislação, né, tem vários países aí que discorrem sobre essa questão de discriminação e trazendo o recorte étnico-racial, ok? E eu paro por aqui, não quis trazer uma conversa muito densa academicamente, claro que ela perpassa em razão da minha vivência, do meu pertencimento enquanto negra, né, trazendo como está funcionando o mercado de trabalho, e hoje nós estamos numa era que o mercado de trabalho está sendo questionado porque não tem implementado políticas que abarca, que traga em pauta a questão da diversidade, e pontuando sobre a diversidade negra, nós temos um aumento significativo na última década de processos questionando sobre as questões étnico-racial e principalmente étnico-racial negro, né? E que está aí, e nós percebemos também que existe uma desconstrução em razão da questão quando se reivindica a prestação jurisdicional, né? Nós temos um caso emblemático aqui em São Paulo, eu só não vou trazer justamente a questão, em que uma pessoa, né, uma acadêmica, ela foi discriminada no ambiente público, numa padaria, né, ela foi chamada de macaca numa padaria, né, o dono da padaria falou que ela não tinha condições de arcar com aquela despesa, né, e falou que ela não a queria naquele espaço, mal ele sabia que ela era uma universitária, era uma professora universitária, uma pessoa de conhecimento, que sim, tinha condições, né? Quando ela chamou os policiais e fez o devido registro de ocorrência, tanto militar como civil, né? Ela se deparou que ela recebeu uma intimação em que a parte contrária entrou com um boletim de ocorrência falando de racismo, porque ela chamou
o cidadão de português. Então, a gente vê a questão de uma desconstrução, né, quando se fala em razão de inserção, de acolhimento institucional, né, de uma leitura em que se prima pela dignidade da pessoa humana, né, com todo o seu acervo identitário, né, que tem que ser analisado em vários contextos. Né. O Rio de Janeiro, ele é berço, o Ministério Público, ele trabalhou efetivamente em razão e impetrou várias ações civis públicas em razão da questão da implementação do curso que deveria ter a disciplina que primasse em razão da construção efetiva e identitária da matriz africana no nosso contexto, né, no contexto social, né, porque justamente a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi inserida a Lei 10.639, que hoje é a 11.645, que já tem uma nova legislação que traz essa questão em razão de discutir a questão da obrigatoriedade do ensino da história, né, e da história de África, né, do contexto africano, bem como também primar pela cultura afro-brasileira e também indígena, né. Se faz necessário uma releitura, não é uma disciplina, não é tão somente festas anuais que se faz em razão disso. Tem que se mudar toda a grade curricular, trazer a origem da matemática, que ela começa no berço africano, trazer a origem em razão da figura, da questão da filosofia, que a filosofia tanto grega como né, essa filosofia ocidental que nós conhecemos, ela bebe do berço do continente africano, né, dos pensadores africanos, e assim por diante nós temos a figura, a questão da arquitetura, da agronomia, que a gente tem recorte que justamente inicia. Então, eu encerro trazendo justamente a minha fala, né, ela perpassa justamente pela história, pelo ativismo, né, e eu, por ter participado efetivamente de todas essas políticas, hoje se fala de políticas voltadas para o ambiente empresarial, está se discutindo muito essa questão. Hoje, quando um profissional ele é admitido, ele é entrevistado, se verifica essa questão em razão se ele tem um conteúdo que trabalha com a diversidade, né? E daí a diversidade, como eu pontuei aqui, não só étnico-racial, mas a diversidade trazendo outros contextos, né? Em razão da questão, e essa atenção em razão da discriminação, que ela traz um problema muito sério, né, para as pequenas, médias e grandes empresas, quando traz a questão da discriminação e principalmente quando enfoca a questão do racismo. Então, eu encerro por aqui, deixo aberto aí para vocês fazerem o questionamento de vocês, né, em razão da minha fala, em razão dessa matéria aqui apresentada. Pontuando, né, eu fiz uma fala, claro, como ativista, não como acadêmica, mas justamente trazendo essa questão da reflexão em razão como nós temos que estar atuando dentro do mercado de trabalho, como nós profissionais hoje temos que estar capacitados e preparados para tanto atuar como também acolher esses servidores, esses empregados dentro do mundo laborativo. Ok, obrigado, professora Cleide, pela brilhante palestra. Eu tenho aqui uma mãozinha levantada da Jaqueline Leles. Jaqueline, se você quiser abrir o microfone e fazer sua pergunta, fique à vontade.
Eu agradeço os parabéns, eu vi aqui várias pessoas falando sobre a minha fala, né? Mais perguntas, gente, por favor? Fiquem à vontade para fazer, se quiserem fazer perguntas. Pode ser via chat, pode ser via microfone, podem abrir o microfone nesse momento para fazer perguntas. Boa noite. A minha pergunta tem a ver com a temática do racismo, né? Mas não é em si diretamente ligada a essa questão do mercado de trabalho. Mas eu poderia fazer? Claro. Tá bom, eu vou mandar aqui no chat que eu já tinha escrito aí, depois que eu me liguei que caramba, não faz parte do assunto em si do mercado de trabalho. Não, faz parte sim. Tanto que o tema ele é bem amplo, não sei se você viu. Pode fazer sim. Ah, tá bom, obrigada. Como o racismo impacta... Você poderia ler, Mariana? Tá bom. Como o racismo impacta nas crianças escolhidas para adoção e na questão das pessoas que são vítimas do tráfico humano? Então, belíssima questão. É uma área que eu também trabalho, né? Eu trabalho com a questão de vulnerabilidade, principalmente com a questão de crianças, né? Quando se fala de adoção, né? Não se atenta que a nossa legislação, eu não consigo hoje trazer para vocês o artigo, mas tem um artigo específico que tem que se primar pela cultura familiar, né? E o que nós temos em razão da adoção no Brasil é principalmente isso, né? Não se protege a criança em razão dessa questão da cultura de origem, a sua cultura ancestral, né? E o racismo, ele se perpetua em razão da escolha também dessa criança, além de trazer também essa questão do tráfico humano, né? Que é uma das figuras, é uma das interfaces do fluxo migratório no mundo inteiro, né? Só trazendo um relato. Quando houve o terremoto do Haiti em 2010, né, nós tivemos vários casos em razão da questão de tráfico e principalmente tráfico de crianças, tá, de vários formatos. Tráfico de crianças em razão do próprio, em decorrência daquela situação, né, que ocorreu no Haiti, né. Foram traficadas muitas crianças para o mundo inteiro, né? E quando se fala de tráfico de criança, para diversas vertentes, desde a questão de tráfico para o trabalho análogo à escravidão, né? E daí a gente tem acentuado a questão da migração de jovens, adolescentes serem traficadas para o trabalho, como também a gente tem a questão do tráfico voltado em razão das jovens também, porque elas estão no período fértil, né? Então, tem a questão de mulheres jovens serem traficadas para terem filhos em outros contextos culturais, isso acontece muito na Europa, e daí simplesmente se desaparece com essa jovem mulher, né, nesse contextos, né, com certeza elas são mortas, e depois de gerar 1 ou 2 filhos, né, tem essa questão em razão das crianças, como eu disse para vocês também, dentro do contexto de tráfico para a questão de órgãos, né, nós temos aí um mercado negro de órgãos de pessoas, e trazendo a questão do contexto de tráfico humano, e principalmente do tráfico humano, quando se fala de crianças oriundas do contexto africano e também aqui no Brasil, né? Nós temos uma rota imensa em razão dessa questão de tráfico, né? E sem falar a questão da adoção, né? A adoção, né, se abrirmos qualquer plataforma jurídica, qualquer PJ, verificarmos os dados, né? Sempre a preferência em razão da criança, sempre a questão da criança e aquela criança de pele clara, com determinados fenótipos,
né, que não tenha muita idade, né, esse contexto. E a gente tem também uma rota em razão da adoção internacional, né, de crianças, tantos que saem do Brasil, né, que na grande maioria são crianças negras, né, que são adotadas por casais ou pessoas de outra identidade étnico-cultural, ok? E também se perdem pelo mundo, a gente não tem justamente esse retorno em razão de como essa criança está nesse mundo, e daí a gente tem vários casos aí retratados de famílias, principalmente no Nordeste aqui do Brasil, em razão dessa questão. Agora, o racismo, ele permeia quando se fala sobre as crianças, no contexto educacional, no contexto quando se fala da questão da adoção, no contexto, muitas vezes, familiar, quando você tem famílias interraciais, né? Justamente porque nós temos um problema seríssimo aqui no Brasil, em razão de não nos reconhecermos como afros brasileiros, né? Se vai justamente pela questão, né, da descendência europeia, né? Então fica difícil. Quem não me conhece, meu nome é Cleide, né? O nome Cleide é um nome masculino, né? Que é um nome masculino que o meu pai deu, né? Tem o Aparecida, que justamente a referência da padroeira do Brasil, né? Eu tenho todo o histórico em razão dessa questão, e o Vitorino. Daí eu tenho uma questão muito interessante sobre isso, né? Que quando eu fui tomar posse da minha carteira da OAB, sempre se chamava-se o advogado pelo sobrenome de família, e chamaram doutora Vitorino. Eu estava sozinha, eu não tive condições de chamar nem o meu pai nem minha mãe, porque meu pai estava internado, né, e eu fui sozinha receber minha carteira, e chamaram Cleide, chamaram Vitorino. E eu estava ali, né, eram 300 novos advogados, eu a única negra, e daí eu vou andando e eu vejo o susto das pessoas, em razão, né, na década de 90, os sustos das pessoas em ver uma advogada negra, né? Eu falo que eu sou uma pessoa aparecida, que eu sou uma mulher grande, né? Diferenciada, mas aquilo me assustou muito, me trouxe. Daí tem uma outra situação em que eu fui fazer meu primeiro divórcio, né? Numa pessoa, entre aspas, de pele mais clara, era uma baiana, mas é de pele mais clara, os olhos verdes, muito bonita, né? E eu dei toda a orientação para minha cliente, né? Ao entrar na sala de audiência, minha cliente entrou à frente, né? Existia um rito, hoje ele nem se preocupa, entra todo mundo, mas existia um rito, né? O advogado é cliente, o advogado é cliente, né? Se postava o lado direito, o lado esquerdo, né? E daí, quando entra justamente o oficial, ele se vira para minha cliente, doutora, me dá a sua carteira. E minha cliente fala, não, é ela, a minha advogada. E eu vejo que naquele momento houve um cenário, né, de mal-estar, né, dentro da sala de audiência. E isso acontece até os dias de hoje, né? Tem o caso bem configurado da doutora, né? Desculpa, gente, mas a doutora aí do Rio de Janeiro, que agora eu não lembro o nome, mas que sofreu toda aquela situação. Antes dela, tem outros casos, tá? Eu posso dizer para vocês que tem uma centena de casos antes daquele caso, mas foi aquele caso que deu repercussão, e mesmo assim, né, a gente não teve um êxito em razão do caso da doutora. Então, o impacto nas crianças escolhidas do racismo tem essa questão, né? Porque ao você adotar uma criança, você tem que estar atento à questão daquele acervo cultural e identitário daquela criança. E a própria legislação, ela traz isso, né? Nossa própria legislação, ela traz que tem que proteger em razão
da identidade cultural, né? Me desculpa, mas eu não me recordo aqui o artigo, né? Mas já foi objeto de estudo na lei de adoção, existe essa questão, né? Então, tem sim essa questão do impacto, né, da adoção, e é em razão também das vítimas de tráfico humano, né? Tem vários recortes que eu trouxe para vocês, né? Hoje a gente tem um tráfico acentuado do continente africano aqui no Brasil, quando se fala de mulheres africanas, tá? Tem muitas mulheres vindo e trazendo, durante um bom tempo, tem trazido mulheres para trabalhar como empregadas domésticas, né? Hoje entra para o cenário de imigrantes de outras etnias também, mas assim, e na prostituição, tá? Tem uma rota muito grande de mulheres de origem de países de língua portuguesa que estão aqui no Brasil e que fazem parte desse mercado negro de prostituição, dentre outros que eu trouxe para vocês, né, do mercado de trabalho. É o que eu teria para trazer, Mariana, mas assim, eu ficaria aqui semanas falando sobre esses dois temas, adoção de crianças e tráfico humano. Obrigado, Cleide. Muito obrigada. Nada. Já encaminhando aí para o nosso final, vejo que o professor Rodney levantou a mão aí. Fique à vontade, professor. Obrigado, professor. Valéria, né, advogada aqui de Caxias, Isso. Valéria, advogada aqui, foi inclusive amparada pelo Movimento Negro Unificado, realmente ligou muita repercussão. Sim. Antes de fazer a pergunta, doutora, tem dois. Primeiro, eu mandar um abraço para o Maurício Pestana, CEO da revista Raça. Só para dizer para a senhora que o mesmo intercâmbio que ele fez nos Estados Unidos, anos depois, eu fiz com a filha dele, tive o prazer de conhecer a Fernanda. Sim. Se não me engano, agora está lá no MST, ou ficou um período no MST. Ela está agora na revista. Ela está na revista. Ela tinhosa, tal, não queria ir para a revista, não ficava falando com o pai dela. É mamãe agora. Então manda um abraço para Fernanda. Fala, tive com o professor Rodney no Rio de Janeiro. Sim. Ela está aí em São Paulo. José Vicente, que é o reitor, teu reitor aí no Unipalmares. Eu falei com ele mês passado, intercambiado aí por um amigo comum que é o Tom, que é teu colega aí na Unipalmares também, que faz Flinca Sampa e tal. Sim. A gente falando com o reitor, foi uma conversa boa também mês passado aí com o Zé Vicente. Então, mas a pergunta é a seguinte, vamos lá. Esse ano que vem tem duas datas emblemáticas. Queria que a senhora pudesse resgatar um pouquinho da memória, até para os mais novos aqui, qual a importância. Esse ano faz 20 anos de Durban, né? E ano que vem 200 anos da independência nossa, né? Então são duas datas muito, muito especiais, né? Ou seja, com todo o contexto naquele cenário, 200 anos atrás, e o contexto do que foi Durban. Qual legado a senhora percebe nos dias de Durban para os dias de hoje, né? O que foi Durban, para as pessoas poderem um pouco entender a importância, e qual o legado o que a senhora vê para frente com relação a Durban? Essa era a pergunta. Então, Durban, dentro do cenário internacional, e trazendo a questão em razão das questões de discriminação, principalmente ocorridas na África do Sul, né, a gente tem vários momentos, né, que permeiam sobre essa questão, né, do apartheid, da discriminação, né, de contextos sociais dentro do continente africano e no mundo também, né. Durban se torna um cenário em que se faz um trabalho internacional, um documento internacional, em razão da discriminação, né, num primeiro momento étnico-racial, né, mas que discute a questão de discriminação, né. O instrumento, justamente, de discriminação racial, né, a convenção que traz sobre a discriminação,
né, ela não, o pessoal só direciona, né, e eu não posso, enquanto jurista, enquanto cientista, trazer o contexto discriminatório de forma ampla, né? Hoje, né, nós temos a discriminação, hoje ela é tratada de forma ampla, se discrimina, como eu trouxe para vocês, os chineses, os sírios, né, no Brasil a gente tem aqui acentuada a questão discriminação negra em razão contexto histórico, né, e daí o Brasil, ele tem grande relevância, porque vai um movimento negro organizado, e daí, assim, fazendo referência ao MNU, né, grandes nomes que fizeram parte do MNU, eles se dirigem e participam efetivamente desse contexto, né, dessa grande conferência, em razão dos contextos, e a gente tem vários tratados internacionais. Então, nós temos uma mudança, em razão desse contexto, nós temos aí a mudança do cenário, não só brasileiro, mas do cenário mundial, quando se fala de discriminação. No Brasil, nós temos a implementação de políticas públicas, né, trazendo e programas em razão étnico-racial, trazendo a questão justamente da questão identitária brasileira, de forma ampla, né, se discute a questão justamente dessa formação, e daí nós temos programas que começam com fortalecimento, a prevenção, o combate ao racismo no Brasil. Nós temos nomes aí que hoje estão aí no cenário, e estão bem vivíssimas, né, Edna Roland, Deise Benedito, o próprio doutor Edio, não me recordo, mas acho que ele não foi, o padre Toninho, né, que era conhecido como Aparecido, ele chega aí até Durban e faz justamente esse trabalho em razão desse fortalecimento e trabalhando com essa questão da identidade, dessa identidade brasileira, trazendo, acentuando a questão da identidade étnica africana, né, de matriz africana. E também, quando se fala de identidade, trazendo todo o contexto, né, uma modificação social, tanto quer seja no ambiente educacional, em razão de direitos que ali foram cerceados, né, como eu trouxe para vocês, de políticas que não foram devidamente implementadas, né, porque logo após a abolição, o que nós tivemos foram políticas de exclusão implementadas, né? Não foi acolhido aqueles africanos e africanas no mercado de trabalho da época. Eles não eram, por quê? Porque eles não eram reconhecidos, né? E logo após nós tivemos políticas, cotas voltadas a europeus, né? E daí vem a entrada de europeus, né, no primeiro momento os europeus portugueses, italianos, e depois vem os asiáticos. Tudo isso retratado em razão de legislações, gente. Vocês não têm ideia, se não me engano, são mais de 200 legislações trazendo a exclusão, e que o negro não poderia participar da escola, o negro não poderia ser inserido na universidade, ele não poderia fazer parte do mercado de trabalho, não poderia ter direito às terras, não fazia parte da conjuntura econômica, fiscal, ele não era reconhecido. Então, a gente tem, assim, avanços, né? Os avanços são aqueles avanços que a gente conhece, em razão das cotas, tem a questão de políticas públicas que foram implementadas, né, em razão da inserção do negro no contexto social, e hoje se discute políticas e programas voltados ao âmbito empresarial. Né? Em linhas gerais, é justamente isso, trazendo do mundo ilegal, como eu trouxe para vocês. Nós temos um dos maiores leques de legislações do mundo, que trata sobre a questão de discriminação racial, né? Nós temos uma sociedade organizada, né, em que se discute, né, e de renome, que discute esses contextos,
E o grande avanço é que a implementação de políticas, principalmente da inserção do negro na universidade, ele já está se refletindo. Claro que ainda é insignificativo, né? Nós temos uma representatividade, segundo os últimos dados, que não chega a 20%, mas já é uma visibilidade considerável pelo tempo de implementação. Né? A pauta da última notícia aí diz que hoje a gente já tem pessoas que se identificam como negro e que aumentou 14%, e isso também é bem significativo, pega 14% em razão de 230 milhões de habitantes, né, além dos 54% que foram autodeclarados. Então, a gente tem uma efetividade de políticas que foram implementadas, nós temos uma desconstrução dessas políticas também na última década, né, em razão das gestões políticas, né, dessa fase que nós estamos passando, né, eu me nego a falar nomes, mas vocês já devem, né, dos nossos gestores, né, que ao invés de acender a questão de política, está fazendo um esvaziamento uma desconstrução dessas políticas que foram implementadas. Ok, professora, muito obrigado, então, por sua fala, pelas considerações aí nas perguntas. Esperamos um dia poder recebê-la aqui no Rio de Janeiro, no nosso campus, para tomar aquele cafezinho, que eu sei que você gosta tanto aí, né? Sim. E, enfim, foi um imenso prazer tê-la aqui, né? Bom, eu botei a mão rapidamente. Claro, Anderson. Fique à vontade. Professor Anderson Oriente, nosso professor de economia. Fique à vontade, professor Anderson. Doutora Cleide, parabenizo aí a palestra, né? Acho que a conversa que a senhora teve conosco aí foi muito pertinente, muito bem-vinda. Até o momento que ela veio, né? A gente está numa palestra no curso no eixo de administração e gestão de negócios. Na semana passada, na disciplina de economia no curso de pós-graduação, a gente chegou até ensaiar, fazer alguns debates, algumas perguntas, alguns questionamentos e reflexões sobre essa situação do negro do país. Alguns estudantes falaram da questão das políticas de cotas, porque tivemos uma palestra semana passada, fazer só um recorte rapidamente, de um professor Bruno Sobral, da UERJ, que ele resgatou a formação econômica do estado do Rio de Janeiro. E nessa formação econômica do estado do Rio de Janeiro, veio a fala da senhora agora, né? A formação econômica do Rio de Janeiro é forjada no século XIX, ali no início do século XX, é forjada na história do café. Sim. Mas antes disso também, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro é o maior receptor de pessoas negras escravizadas. Sim. Tanto que a gente tem lá, né, o Cais do Valongo, que escondia um pouquinho essas pessoas que eram escravizadas da elite econômica ali, latifundiária, que já existia, e também aquela elite que especulava no mercado imobiliário no início ali do século XX no Rio de Janeiro. E aí tem uma discussão que a senhora trouxe com a pergunta do nosso diretor, o professor Rodney, que também trouxe uma pergunta muito relevante em relação ao ano, e que a senhora trouxe uma questão muito importante ali, que a senhora dá o exemplo das políticas de cotas existentes para europeus, aquele embranqueamento da sociedade brasileira no século XX com as ideias europeias, né? Fazer aqui a Belle Époque brasileira. Sim. E a senhora trouxe um exemplo muito importante, que cotas são destinadas ali para europeus, legislações que tenham todo esse aparato para eles poderem ser empreendedor. A minha pergunta vai nesse sentido, né? Porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro o professor Marcelo Paixão, que é um pesquisador de altíssimo nível da questão econômica do negro. Tive a oportunidade de trabalhar com Marcelo Paixão nos anos 2012, numa pesquisa que ele identificou a questão do empreendedorismo negro. Quando esse empreendedor negro tinha dificuldade de obter crédito. E depois dessa pesquisa, que foi encomendada pela Fundação Ford, foi um projeto para a Fundação Ford, que Marcelo Paixão hoje leciona em Texas, e teve também a criação de alguns fundos. Um deles é o Fundo Baobá, que é presidido por nosso querido Giovanni Harvey, que foi secretário da CEPI,
um bom tempo. A minha pergunta vai nesse sentido, do empreendedorismo negro. Como é que a senhora vislumbra essa ideia dessa sociedade empreendedora que se cria, mas não criam aparato para esse negro empreender, e colocam esse negro como empreendedor. Ele pode ser empreendedor, como os outros que estão na universidade, que têm opções de serem o que quiserem naquele momento, porque muitas vezes colocam o negro no mesmo patamar, mas as oportunidades são totalmente distintas. E falam o seguinte: você também pode ser empreendedor, joga a responsabilidade para ele gerar seu próprio autoemprego, né? Não esse empreendedorismo que a gente está vendo hoje, empreendedorismo colocado esse modelo geek, né, de uberização de trabalho. Mas o empreendedor mesmo, de fato, aquele que pode criar relevância, totalmente chamando a atenção e fazendo essa provocação, porque eu faço a provocação com o próprio Rodney, que criou expectativas de gerar empreendedores negros a partir de games, lá em Paulo de Frontin, foi o curso que ele criou. Mas eu gostaria de ver da senhora, como é que a senhora está na revista, ali, advogando pela revista Raça, como é que a senhora vê essa ideia de fundos de fomento ao empreendedorismo negro? Porque a gente sabe que a história não nos reserva esse direito. E, mais uma vez, parabenizo pela brilhante apresentação. Obrigado, professor Anderson. Eu tenho uma crítica, né? Eu vou colocar aqui uma questão. Eu sou reconhecida assim como uma pessoa não grata, né? Até dentro do próprio movimento, porque eu vejo não um avanço do empreendedorismo negro, que nós sempre fomos empreendedores, né? Principalmente as mulheres e as mulheres escravizadas. Se você for puxar, né, as mulheres, os escravos de Lidas, o que eles eram? Empreendedores. Eles ganhavam, entre aspas, para si e 80%, 90% para os seus donos, né? Eles empreendiam. E nós temos também a questão, em razão do nosso histórico, né? Sobre o quilombo. O que era o quilombo? Né? Era justamente essa questão do empreendedorismo. Iam pessoas de várias... tinham pessoas de várias etnias, né? Na grande maioria negros, os indígenas, e que dava subsistência para as cidades, para as vilas, né? Ninguém fala sobre essa questão dos quilombos, né? O papel dos quilombos, só falam da questão de refúgio dos negros e dos indígenas, mas não fala desse papel importante dos quilombos que faziam o agronegócio, né? Que trabalhava com a questão das tapeçarias, né? Que trabalhava com a questão dos artesanatos, né? Das vestimentas. Muito desse empreendedorismo saiu dos quilombos, né? E também surgiram em razão dos negros. O que eu vejo nos dias atuais é justamente isso, a quarteirização de serviços, né? A uberização de serviços, né? E com a reforma trabalhista, eu vejo justamente acentuando quem é que foi prejudicado em razão da reforma trabalhista, né? São os trabalhadores, entre aspas, assalariados, né? E daí eu trago uma crítica em razão do período de pandemia, né? Que os grandes empresários, eles estavam com o elefante branco, né? Muitos empregados, e justamente hoje o mundo está na questão da era virtual, tecnológica, né? Então as empresas estão se enxugando, a indústria está se enxugando, e daí o que eles fizeram? Mandaram embora, né? Aproveitaram o período de pandemia para mandar embora esses funcionários, esses servidores, né? Até a administração pública, ela está se enxugando em razão disso. O que eu quero dizer em razão dessa questão do enxugamento, dessa questão da crítica que eu falo em razão do empreendedorismo? Que esse empreendedorismo negro não nos contempla, tá? Porque nós não fomos capacitados, né, para ser empreendedores. Eu estou falando dos empreendedores negros. Nós temos enquanto o Maurício Pestana estava como secretário municipal, eu fiz um trabalho em razão dos empreendedores negros, em razão de um espaço, né, que ia se estabelecer naquele período,
em razão do empreendedorismo. E nós víamos uma dificuldade muito grande de qualificar esses empreendedores. E isso é resultado justamente dessa política de exclusão que eu fui retratando em razão do meu discurso, né? E o racismo, ele permeia em razão do empreendedor, enquanto vai um empreendedor de pele clara requerer recurso numa instituição financeira, aquele que vai de pele escura, né, eu vou usar os códigos sociais, ele não tem o mesmo tratamento. Eu digo isso porque eu vejo na minha família, eu vejo em razão do empreendedorismo aqui em São Paulo, eu vejo isso bem retratado. Você não consegue fazer captação de recursos, quer seja para fundar a sua empresa, né, para se capacitar em razão da sua empresa, porque você tem um racismo estrutural também que permeia dentro dessas instituições financeiras. E trazendo dentro do movimento, trazendo dentro da sociedade organizada que trabalha com as questões de racismo, eu também vejo isso. Nós não... ainda falta muito, nós temos negros qualificados. Então, assim, eu fico muito lisonjeada de estar com outro colega negro, né? Mas não é uma realidade. Eu estou numa universidade que 50% dos professores são negros, né? Mas mesmo assim, eu vejo esse olhar, né? Usar outro dia uma denominação, a senhora é uma empreendedora educacional. Eu falei, não, eu sou uma professora, né? Empreendedorismo educacional, para mim, tem a ver mais com a questão financeira, econômica, né? Trazer uma questão, não, eu sou professora e professora vocacionada, né? Então, eu vejo essa questão que existe um engodo em razão do empreendedorismo que a gente tem em razão da questão negra hoje, né? Tudo para nós é difícil. Se fala em black money, mas a gente não comprará de um negro se nós não tivermos uma identidade fortalecida, né? Enquanto negro, não nos reconhecemos como negros, entendeu? Ainda falta muito trabalhar sobre essa questão. Eu espero que eu tenha respondido, mas, assim, em razão do empreendedorismo, eu vejo que permeia esse racismo estrutural, institucional. Eu vejo que tem essa questão identitária que ainda não está plenamente fortalecida entre nós, né? E que a questão do empreendedorismo já vem com as pessoas negras, os africanos e nós afrodescendentes. Já é uma questão, eu vou colocar um link ancestral, né? Nós somos empreendedores, só que nós não recebemos, não somos devidamente pagos, né? Não temos lucros em razão dos nossos empreendimentos. É isso que eu gostaria de trazer. Legal. Obrigado. Nada. Obrigado. Então é isso. Já estamos aí à altura das 21 horas. Já encaminhando, então, o encerramento do nosso evento, agradeço a todos e todas que aqui estiveram hoje. Agradeço especialmente à professora Cleide Vitorino por estar conosco aqui hoje. É para nós um motivo de honra, de felicidade, de muita alegria e também de muito aprendizado. Seja sempre bem-vinda, esperamos recebê-la presencialmente aí, né? Se eu puder, assim que essa pandemia acabar, apareça em São Paulo para a gente tomar um café aí também, bater um papo. E a todos vocês que aqui estiveram, muitíssimo obrigado, boa noite. Amanhã nós retomamos também às 19 horas, com a continuidade do nosso evento aí, o professor René Seifer, né? Então, bom descanso a todos, aguardamos vocês aí e uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Eu que agradeço a atenção de todos vocês, né? É uma oportunidade grande,
Eu amo o Rio de Janeiro, né? Tanto que eu tenho alguns vínculos aí, em razão do Rio de Janeiro, né? E assim, vindo para São Paulo, acessem, né? Nós temos plataformas aí que discutem a questão de ordem econômica, financeira, a questão de trabalho. Tem o IAB, né? Que é o Instituto dos Advogados do Brasil, que tem um material vastíssimo discutindo sobre as questões, trazendo esse recorte do trabalho, né, que está lá com o professor Adame, doutor Adame, né, que preside uma das comissões, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês na data de hoje. Boa noite a todos, então, e retomamos amanhã, às 19 horas. Boa noite. Boa noite.